Bem com vocês? Gente, eu vim aqui falar um pouquinho sobre a palavra deficiência. É uma questão que tem me provocado grandes reflexões, né? Quando eu falo de deficiência, eu quero me referir a todo tipo de deficiência que todos os seres humanos possuem, em maior ou menor grau. É indiscutível isso. Essas histórias todas que têm acontecido, sei lá, Afeganistão, a vida daquelas pessoas, né? Paralimpíadas, que pessoas com grandes deficiências conseguem realizar grandes feitos. Isso tem me feito parar e perguntar: realmente todos temos deficiências? Umas muito explícitas, né? Visíveis, uma deficiência motora, uma deficiência, uma amputação, sei lá, nas Paralimpíadas a gente consegue ver como que um rapazinho, que pelo o que eu consegui visualizar, é um anão sem os dois braços, com uma perna defeituosa, e ele ganhou uma medalha na natação. Eu não sei nadar, então eu fico imaginando como que uma pessoa consegue superar tanta coisa, tantas limitações e dominar. Eu fico imaginando que ele deve, né? Quando você tem uma deficiência que ninguém vê, é mole. Todo mundo passa batido, ninguém repara, né? E se você for uma pessoa gente boa também, melhor ainda, você não sofre preconceito, nem discriminação, e você consegue ir passando pela estrada da vida de uma maneira mais tranquila, né? Isso é bom. Agora, e aqueles que têm aquelas deficiências bem visíveis, bem limitantes, bem diferentes, né? Um dia desse eu estava assistindo um vídeo de um garoto de 17 anos que tem uma doença, é pouco divulgada, é raríssima, raríssima. De acordo com ele mesmo, ele estava fazendo uma palestra, tá, gente? Ele era o palestrante, tá? É um garoto americano. Ele tem 350 pessoas no mundo que possuem essa doença. E como características, né, dentre todas as outras limitações, ele tem uma aparência bem castigada, que é basicamente o envelhecimento precoce. Então ele tem 17 anos, mas ele tem uma aparência de um velhinho de 95 anos. Mas a deficiência não prejudicou a cognição, a inteligência dele, né? E, de algum modo, está superando essa deficiência que é extremamente visível. Porque quando, né, ele começa a falar, você percebe, a voz dele é inteligível, o discurso dele é inteligível, e ele conta, né, a historinha dele, que ele queria tocar na banda lá do colégio dele, mas ele era tão frágil, que o instrumento que ele ia tocar era pesado demais para o corpinho dele. Olha, e de algum modo ele resolveu. Não, eu não gosto de falar de superação, mas é um exemplo de vida que pouquíssimas pessoas conseguem seguir, devido ao grau de deficiência que ele possui. Então veja bem, voltamos à vaca fria. Vamos falar de nossas deficiências aqui no Brasil. Deficiências físicas, emocionais, intelectuais, morais, né? Etc. Tem muitas deficiências. Então, eu acredito que o ser humano nasceu nesse planetinha com um objetivo. Ele precisa ter um sentido para a vida dele, para diminuir a dor, o sofrimento,
as perversidades e outras coisitas mais. E como que ele pode fazer isso? Se ele tiver um sentido nobre para a própria vida, ele consegue superar os obstáculos que eles virão e sempre estarão lá. Ele conseguirá superar esses obstáculos e continuar sobrevivendo, bem e feliz. Depois a gente vê o conceito de felicidade que eu tenho guardado para vocês, tá? Então veja, eu no meu caso, eu acho que eu já descobri o sentido da minha vida, né? Nessas alturas do campeonato, meus cabelos brancos já devem servir como um exemplo. Eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser uma pessoa capaz de mudar opiniões sobre as deficiências de todo tipo e em todos os sentidos. Esse é o sentido da minha vida. Não é por acaso que eu virei psicóloga, né? Mas é uma reflexão que eu gostaria que vocês levassem, que vocês pensassem. Porque a vida pode ser bem mais leve, os ombros ficam mais livres, né? Mesmo que você não tenha os braços, os ombros ficam livres. Pensa nisso. Beijo, até a próxima.